Aí vem a notícia: olha, lembra que você falou? Lembro. E aí? Né? E aí? Olha, não tem mais nada, está totalmente curado. Porque, irmãos, não fui eu que curei. Eu não curo ninguém. Mas o Espírito Santo tem o dom. Ele manifesta, nós somos vasos. Somos instrumentos de Deus. Então o Espírito Santo se moveu naquele momento. Eu liberei uma palavra numa fé sobrenatural. Tanto foi sobrenatural que depois disso eu falei: e se não acontecer? E se? Estão entendendo como é que funciona? Você mesmo se surpreende depois com o resultado. Porque não é algo que partiu de você, partiu do Espírito. Na fé natural parte de mim. Tem uma situação, eu pego a palavra e falo: não, a palavra de Deus diz, ok, eu estou me movendo na minha fé, em cima do que Deus deixou registrado na sua palavra. Essa aqui não, ela vem, ela é sobrenatural, que você mesmo se surpreende com o resultado dela, porque ela é sua. Então, quando você vai ministrar na vida de alguém, pode se manifestar esse dom da fé, e você dar uma palavra para a pessoa que você mesmo fala: como que eu pude falar isso? Como que eu liberei essa palavra? Só que depois você vai ver o resultado, que o resultado acontece. Por quê? Porque não foi você, foi o Espírito Santo através de você. Não foi uma coisa da sua fé, foi a fé do Espírito que ele manifestou na sua vida. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora, a grande questão é que nas nossas igrejas, nós não temos como ficar ministrando isso num culto. Para as pessoas entenderem isso, se não for muito bem explicado, gera uma série de dúvidas, que as pessoas não têm como esclarecer no culto. Mas à medida que nós vamos aprendendo sobre como funcionam os dons espirituais, os dons do Espírito, isso nos leva a quê? A descansar no Senhor. Eu faço tudo o que eu posso. Quando vier uma situação que é impossível, eu não posso, então é impossível. Eu sei que eu ainda assim conto com a assistência do Espírito Santo. Ele habita em mim e, se for necessário, ele está presente ali para me ajudar naquele momento, para me socorrer, para me assistir naquele momento. Então a gente pode dizer que foi o Espírito Santo em Jesus que morreu por nós. O Espírito Santo em Jesus? Não, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é outra. Então, mas quando ele... Jesus homem, né? Quando ele estava lá no Getsemane, era o Espírito Santo, né, nele, manifestando. Não, todo o ministério de Jesus, tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Nele existia a totalidade. Nele estavam todos os dons motivacionais, espirituais, só variedades divinas, interpretação, porque não havia necessidade, ele estava num povo específico, né? Agora, palavra de revelação, de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Quando ele fala: para trás de mim, Satanás, em relação a Pedro, é discernimento de espíritos, né? Dom da fé. Todos esses dons se manifestavam continuamente na vida de Jesus. Quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, tudo isso foi distribuído na igreja. Tudo que estava concentrado, ele exerceu os 5 dons ministeriais, né? Quando ele ascendeu aos céus, e ele então distribuiu tudo isso pela igreja. O Espírito Santo está na igreja, operando tudo que operava através de Jesus. Os dons ministeriais estão distribuídos na igreja, para aqueles que têm o dom ministerial. Tanto é que ele falou, né? Tudo que eu fiz, faço, qualquer um de nós também podemos fazer, né? Mas é pelo desenvolver da fé, né? Agora, a palavra do Senhor diz que aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Então, Jesus tinha tudo em plenitude. Nós não. Por isso que nós formamos corpo. Cada um de nós tem uma parte deste corpo. E é justamente, né, cada um de nós trabalhando, fazendo a nossa parte, com a assistência do Espírito Santo, nós vamos nos completando. Isso que é lindo. Nos leva a depender uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, irmãos. Nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós é completo em si mesmo.
Nós nos completamos quando trabalhamos em unidade, um vai completando o outro. Isso nos leva a dependermos uns dos outros. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu tenho algo que Deus colocou em mim, como você também tem. Eu não tenho tudo, eu tenho uma parte, eu tenho uma porção. Eu não tenho a totalidade. Tem gente que acha que tem tudo, não precisa de ninguém. Né? Mas, principalmente do negrinho. Só o fato de o Espírito Santo agir, a gente vê que ninguém é. Não, quem é Ele. Deus falou, eu sou, eu é que sou. Né? Quando Ele se manifestou a Moisés, quem que eu vou falar que me enviou? Fala que eu sou, te enviou. E Jesus, quando diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é Ele, irmãos? Ele é o Senhor. Nós somos os seus servos. Vamos ver também, olha, para a proteção pessoal. Daniel capítulo 6, versículos de 16 a 23. Daniel 6, de 16 a 23. Quem pode ler aí para nós? Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves com perseverança, ele te livre. E foi trazida uma pedra que foi posta sobre a boca da cova. O rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus designatários, para que a situação de Daniel não pudesse ser alterada. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, deitou-se em jejum, não deixou que lhe trouxessem concubinas e fugiu dele o sono. O rei, pois, levantou-se pela manhã cedo e foi apressadamente à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E lhe disse: Daniel, servo de Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não lhe fizessem dano, porque diante dele foi achado inocente, e também diante de ti, ó rei, não fiz nada de mal. Então o rei se alegrou muito, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque havia confiado em seu Deus. Então veja, para alguém ser lançado na cova e permanecer firme, não é qualquer fé. Quantos cristãos não foram lançados na cova dos leões e mortos? Quantos? Eles não tinham fé? Tinham, mas era a fé deles. Não era suficiente essa fé para que eles, numa cova dos leões, pudessem permanecer intactos. Aí diz no texto, porquanto Daniel crera no seu Deus. Esta fé de Daniel foi uma fé sobrenatural, irmãos. Você ser lançado numa cova dos leões e não acontecer nada, ali houve a manifestação da fé sobrenatural. Não, Deus, não, rei, pode ficar tranquilo, porque o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Você já viu um leão de perto? Numa jaula? É assustador ou não é? Ele na jaula, você se assusta. Agora, fala assim, não, mas eu tenho fé. Tá bom. Olha, tem uma jaula ali com 5 leões, entra lá dentro. Não, 5 também não. Quero ver quem é que... Agora, irmãos, então não pensa que Daniel foi lá, tranquilo, deixa comigo, não tem leão que me aguente. Nada, quando ele foi lançado, ele recebeu essa fé sobrenatural. Então esta fé sobrenatural é que trouxe proteção a Daniel naquele momento, como pode acontecer com qualquer um de nós em alguma situação, irmãos, que vem uma situação de perigo extremo,
que a sua fé não é suficiente para vencer aquela situação. Mas aí vem a fé do Espírito que ele tem, manifesta em você essa fé e você supera aquele momento e vence aquele momento. Eu creio que é esta fé que sustenta os mártires no momento que eles estão sendo mortos. Porque, pelo menos, os relatos dizem que quando os primeiros cristãos eles eram queimados na fogueira, eles estavam cantando louvores. O Estevão, né? Como que é o Estevão? Como que você pode estar sendo queimado louvando a Deus? Né? Então, esta fé sustenta as pessoas nesse momento, até para elas serem martirizadas. Essa fé seria, vamos supor que acontecer um desastre e você está no meio desse desastre, mas você está tranquilo, você está tendo discernimento para resolver determinadas situações que os outros estão... Não, vem a fé naquele momento, você sabe que com você não vai acontecer nada, independente do que aconteceu, né, da gravidade do acidente, mas você está tranquilo porque você recebeu uma fé para superar aquele momento. Você não superaria normalmente. No caso aqui de Daniel 3, de 20 a 23, também é aquela situação dos três amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, fala, olha, quando o rei chama eles, fala, ó, vocês não se dobraram diante do estátua. Vou dar mais uma oportunidade. Ou vocês se dobram, ou vão ser lançados na fornalha. Olha, quanto a isso, rei, não precisa nem te responder, porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Irmãos, quem é que fala isso com a sua fé? Uma fornalha, você já viu uma fornalha? Alguém já foi numa siderúrgica? Queima a 1540 graus. Quando transforma o ferro, gusa em aço, ali a temperatura é de 1540 graus. Então imagina uma fornalha. Quando eles dizem isso, o rei falou, ah é? Aquece 7 vezes mais. Já estava quente, imagina aquecer 7 vezes mais. Não sei como é que ele fez isso, mas a escritura diz que fez. Os homens, só de se aproximarem para lançar, morrer, só de se aproximar. E eles tranquilos. Você acha que alguém fica tranquilo numa situação dessa? Com a sua fé própria? Irmãos, tem que ter uma assistência do Espírito Santo nesse momento. Então o Espírito Santo vem, né, em situações como essa, manifesta esta fé que permite você entrar naquela situação e sair dela ileso. Entrar na situação e sair sem problema algum. Também aqui Êxodo 14, de 21 a 30, mas vamos ler, não nesse versículo, aí fala da travessia do Mar Vermelho. Vamos ler em Hebreus 11, 29, que especifica claramente que eles fizeram isso por fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 29. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 Não, só o 29. O povo hebreu era um povo de fé? Não. É um povo que vivia reclamando. Você olha, quando eles saíram do Egito, saíram felizes. A partir daí, cada problema que tinha era uma murmuração. Eles eram incapazes de crer que diante daquele fato, Deus iria dar a vitória. Estamos falando, podia ter algum ali, mas o povo em si era um povo que tinha dificuldades de crer em Deus. Agora, imagina atravessar o mar com paredes de água de um lado e de outro. Não pensa que era uma pocinha de água, não. Você não precisa nem de fé nenhuma para isso.